Oi, oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre a área e o volume de cubo e paralelepípedo, certo? Primeiro, vocês precisam saber o que é cubo e o que é paralelepípedo, ok? Esse sólido geométrico que está aqui, a gente chama de cubo. Coloquei até uma planificação aqui dele, tá? Planificação, para você entender um pouquinho como é que acontece se você dobrar aqui nessas linhas pontilhadas, você vai obter esse sólido que está aqui, ok? Então, o que a gente vai perceber? Que um cubo, ele tem todas as suas arestas, sabe essa linha que está aqui, ó? Essa linha que eu estou marcando, que tá meio tortinho, mas essa linha que eu estou marcando. Então, ele tem essas outras linhas também, certo? Essa linha a gente chama de aresta, certo? O cubo tem todas as suas arestas com a mesma medida, certo? Uma outra característica bem legal que a gente observa é cada uma das faces do cubo é um quadrado. Então, um cubo é formado por 6 quadrados, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6 quadrados, ok? Bom, quando a gente pensa em área de um cubo, a gente está pensando na superfície desse cubo. Quanto a gente usa para encapar, para cobrir a superfície do cubo, certo? Então, se eu quero saber a área do cubo, eu preciso pensar quanto eu vou usar para cobrir essa superfície do cubo, ok? Quando eu penso em volume, eu penso o que cabe dentro do cubo. É como se fosse uma caixinha que eu fosse encher de areia, de água, certo? Então, pensar em área é diferente de pensar em volume. O mesmo a gente vai pensar a respeito de área e volume de paralelepípedo. Paralelepípedo já é este sólido aqui, certo? É um sólido que não tem todas as arestas com a mesma medida. Você vai observar, ó, que essa aresta aqui é diferente, tem medida diferente dessa outra aresta aqui, percebeu? Então, o paralelepípedo tem arestas com medidas diferentes. Só que tem umas características bem legais. Quais são? As faces laterais do paralelepípedo são sempre paralelogramos. E aí a gente considera os mais comuns como retângulos. Tá legal? Porque um retângulo é um paralelogramo, tá? Então, as faces laterais, ó, você vai observar que são retângulos, ok? As bases, aqui é retângulo, tá vendo? Aqui é retângulo. Agora, as bases que a gente tem, dependendo da posição que esse paralelepípedo fique, né? As bases que a gente tem serão sempre quadrangulares, tá? Sempre quadrangulares. Esse que eu pintei de verdinho aqui para vocês, ok? Mas isso se a base, se o paralelogramo ou o paralelepípedo estiver em pezinho, né? Se ele estiver deitado, a base vai ser um dos retângulos. E tá tudo certo, porque retângulo também é um quadrilátero, tá? Uma base quadrangular, certo? Bem, a gente também tem 6 faces, igual no cubo, a gente tem 6 faces. Só que a gente tem as bases, que eu vou pintar aqui de verdinho, e a gente tem as faces laterais. As faces laterais, que comumente são esses retângulozinhos aqui, tá bom? Se a gente for dobrar nesses pontilhados aqui, ó, vermelhinhos, que eu tô colocando para vocês, lógico que tem que ser retinho, o meu tá tortinho, né? Se a gente for dobrar aqui e colar, a gente vai formar este paralelepípedo, certo? Bom, então vamos partir para entender a fórmula para a gente aplicar área e volume de cubo de paralelepípedo, tá bom? Quando estamos tratando de cubo, para calcular a área total do cubo,
a área total, o que a gente precisa? Precisa calcular a área de cada uma dessas faces, certo? Então, a área de uma face vai ser exatamente igual à área da outra face, né? Então, se a gente for olhar no cubo, são 6 quadradinhos. Então, a área de uma face vai ser exatamente igualzinha à área da outra face, certo? E aí, para calcular a área total, eu preciso calcular a área de cada quadradinho. Como é que se calcula a área de quadrado? Bom, vou colocar aqui, ó, área de quadrado. A área de um quadrado é lado vezes lado, ou aresta vezes aresta, ou aresta ao quadrado, certo? Então, a área total de um cubo vai ser 6A ao quadrado. Por que 6 vezes A ao quadrado? Porque não são 6 faces, né? São 6 faces. Então, se são 6 faces e todas elas têm a mesma área, para fazer a área total é só fazer 6 vezes A ao quadrado, que é a aresta ou ladinho ao quadrado, tá bom? Então, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que a gente tem um cubo aqui, tá? Vou desenhar um cubo aqui rapidinho. E esse cubo tem aresta de 2 centímetros, tá? O cubo tem aresta de 2 centímetros. Como é que eu vou calcular a área total dele? Eu já sei que ele tem cada face, que é um quadradinho, é de 2 por 2. Então, é lado vezes lado, aresta vezes aresta, vai ser 2 vezes 2, 4. Então, eu vou ter a área total dele, vai ser 6 vezes 2 ao quadrado. Porque no lugar do A, eu vou colocar o 2, que é a medida da aresta. Deixa eu apagar aqui que tá tão emboladinho e eu não quero emboladinho não. Vou colocar ali embaixo, tá? Ó, a área total vai ser 6A ao quadrado. Mas se ele tem 2 centímetros de aresta, então eu vou colocar 6 vezes 2 ao quadrado. E aí é só fazer a continha. 6 vezes 2 ao quadrado dá 4. 6 vezes 4, 24. Pronto, conseguimos calcular a área total desse cubo. Por que vai dar 24? Porque a gente vai ter aqui assim, ó. Vou apagar só para a gente poder entender. Ó. Aqui a gente vai ter esse cubo, esse quadrado, ó. Esse quadradinho, a gente vai ter medida 2 por 2. Então, a área dele é 4 centímetros quadrados. Se esse é 4, esse também é, esse também é, esse também é, esse também é, esse também é. Então, é 4, quantas vezes? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 vezes 4, 24. Tranquilo? Beleza. Agora, vamos fazer o volume do cubo. O volume do cubo, deixa eu apagar essa baguncinha aqui, pra gente colocar ali. O volume do cubo. Como é que se calcula o volume do cubo? É a aresta ao cubo. O que é isso? O volume é A vezes A vezes A, que é A ao cubo. E aí, pegando aquele exemplo que a gente fez, se eu quero calcular o volume de um cubo que tem 2 centímetros de aresta, né? Se ele é 2 por 2, eu vou fazer 2 vezes 2 vezes 2. E aí isso vai dar 8 centímetros cúbicos. Fácil, né? Muito bom. Agora, então, a gente vai partir para a área e para o volume do paralelepípedo. A área do paralelepípedo, vou colocar de vermelhinho para ficar bonitinho. A área do paralelepípedo é 2AB mais 2AC
mais 2BC. Como assim? 2AB mais 2AC mais 2BC. Por que isso? Então, vamos lá. A gente tem que pensar o seguinte. Vamos pensar que esse paralelepípedo, ele tem aquela facezinha lá do outro lado, tem essa outra facezinha aqui, tá dando para enxergar? Então, a gente vai pensar o seguinte, ó. Essa face aqui, que eu vou pintar um pouquinho de vermelho, é um retângulo, certo? E ela é exatamente igual àquela face que tá lá do outro lado, ó. Certo? Ela é exatamente igual à outra face que tá lá do outro lado. Se eu pintar aqui de verdinho, essa face aqui, ó, ela é exatamente igual a essa outra face aqui, ó. Certo? Que tá lá do outro lado. Tudo bem? Perceba que toda vez que eu pinto essas faces, elas são 2 a 2 exatamente iguais, com as mesmas medidas de área. Então, pensa na verdinha. Se eu calcular a área de uma face dessa verde, a outra não vai ser igual? Vai, então preciso calcular de novo? Não. Então, eu posso simplesmente repetir esse valor da área 2 vezes. A vermelhinha, a área da face do retângulo vermelhinho. Se eu calcular a área dessa face, preciso calcular a da outra, do outro lado? Não, porque elas vão ser iguais. Então, eu posso calcular uma e duplicar. É por isso que a gente sempre usa na nossa fórmula assim, ó, 2 vezes uma face, mais 2 vezes a outra, mais 2 vezes a outra, porque elas vão ser em duplicata exatamente iguais, tá bom? Quando a gente está tratando de paralelepípedos retos, né, retângulos, a fórmula é essa. Então, o que a gente vai fazer? De cara, a gente chama, sabe que uma dessas arestas aqui, ó, vai se chamar A outra aresta vai se chamar B, e outra que vai considerar aqui como altura, a gente vai chamar de C. Deixa eu chegar ele um pouquinho para cá. A gente chama de C. E aí fica fácil, porque você já sabe que A vezes C é o verdinho, é a área do verdinho. A vezes B é a parte de baixo. B vezes C é a parte lateral. Mas para você não ficar se perdendo nessas áreas, o que você faz? Vai lá e joga nessa formulinha. Olha como é fácil. Vou te dar um exemplo, tá? Olha bem que legal, hein? A gente vai fazer assim. Vamos considerar que essa medida A aqui, que é esse ladinho, né, essa aresta, vale 2. Vamos considerar que essa B aqui vale 8. E vamos considerar que a C vale 1. Tá bom? Vamos considerar esses valores, tá? Aí, o que a gente vai fazer? A gente vai agora só trocar letrinha por número para fazer conta e descobrir a área total. Então, vamos lá. A área total vai ser 2 vezes AB. Quem é A? 2 vezes, quem é B? 8. Muito bem, guarda. Depois, 2 vezes AC. Quem é A? 2. Quem é C? 1. Guarda. Mais 2 vezes quem é B? 8. E quem é C? 1. Muito bem. Agora você tem que fazer essa multiplicação toda, essa multiplicação toda, essa multiplicação toda e depois somar todo mundo. Então, a área total vai ser 2 vezes 2, 4 vezes 8, 32. 2 vezes 2, 4 vezes 1, 4. 2 vezes 8, 16. Vezes 1, 16. Aí a gente vai ter a área total. Então, 32 mais 4 mais 16. 32 com 16 vai dar 48, 49, 50, 51, 52. Pronto. 52 centímetros quadrados é o que a gente tem de exemplo para a área desse paralelepípedo, considerando esses valores aí para o A, B e C. Mas esses valores vão sempre mudar, tá bom? Agora, volume de paralelepípedo
é a coisa mais fácil do planeta, né? É A vezes B vezes C. Então, para saber o volume, é só pegar o valor do A, por exemplo, 2, vezes o valor do B, 8, vezes o valor do C, 1. E isso daria 2 vezes 8, 16, vezes 1, 16 centímetros cúbicos. Seria seguindo o exemplo que a gente tem ali, tá bom? Bem simples, né? Então, vamos partir para os exercícios? Vamos lá. Bom, vamos lá. Exercícios para a gente treinar um pouquinho. De cara, o que a gente vai observar? A gente vai observar se as unidades de medida são iguais, porque a gente só pode fazer conta com unidades de medidas iguais. Se elas são iguais, tranquilo, senão a gente tem que transformar. Então, no item 1, tudo ok, unidades de medidas iguais. Item 2 também, todos são em decímetro, né? Item 3 também e item 4 também, unidades de medidas iguais. Tranquilo, o primeiro passo é esse. Segundo, vamos identificar quem são essas figuras, se cubo ou paralelepípedo. Aqui eu não tenho medidas iguais, observa. Aqui é 7, né? 6, medidas diferentes. Então, eu tenho um paralelepípedo. No item 2, também mesma coisa, ó, medidas diferentes. Se são medidas diferentes, eu tenho um paralelepípedo. Não vou ficar escrevendo tudo, tá? Aqui eu tenho medidas iguais, olha, das arestas. Se as medidas são iguais, se trata de um cubo. E aqui tem duas medidas iguais e uma diferente, não importa. Tem uma diferente, não posso dizer que é cubo. Se trata de um paralelepípedo, certo? Então, vamos fazer agora o cálculo da área e do volume de cada um deles. Para calcular a área total, nós não estamos falando de área de cada face, área lateral, nada disso. A área lateral a gente vai fazer em outra aula, em um outro vídeo explicando, tá bom? A gente está tratando de área total e volume. A área total, a gente vai colocar aquela formulinha, 2AB mais 2BC mais 2AC. Ah, mas lá na formulinha você colocou 2AB, 2AC e 2BC depois. Não importa a ordem. O que importa é que você tem que sempre estar multiplicando duas faces aqui, duas outras faces diferentes aqui, duas outras diferentes aqui, tá bom? Porque a gente tem 6 faces. E os pares delas têm a mesma medida de aresta, tá? Então, vamos lá. Nossa área total, a gente vai fazer o seguinte. Quem é A, quem é B e quem é C? Você é quem decide. Ah, eu quero chamar esse aqui de A, esse aqui de B, esse aqui de C. Show. Ah, não quero não. Quero chamar, por exemplo, esse daqui de A, esse daqui de B e esse daqui de C. Pode? Pode. Fique à vontade. Faça e use a unidade de medida que você bem entender, para colocar lá o A, o B e o C. Não vai alterar sua conta, tá bom? Então, vamos lá. 2 vezes. Quem é A? 6. Quem é B? 6 também. Mais 2 vezes BC agora. Quem é B? 6. E quem é C? 7. Mais 2 vezes. Quem é A? A é 6. E agora é C. C é 7. Então, a gente tem a área total vai ser esse vezes esse vezes esse. 2 vezes 32, porque 6 vezes 6, 36, então 2 vezes o 36. 2 vezes o 36 vai dar 72. Mas você pode fazer assim, 2 vezes 6, 12. 12 vezes 6, 72, tá? 6 vezes 7, 42. 42 vezes 2, 84. Então, aqui vai dar 84. 6 vezes 7, 42 vezes 2, 84 de novo. Então, fizemos as multiplicações desses 3 valores juntos e agora a gente vai somar os resultados, tá? Cuidado para não querer somar antes, fazer besteira. E aí, 84 com 84 com 72. 84 com 84 com 72. Somando tudo isso, 4, 4, 8, 9, 10, vai 1, 8 e 8, 16, 17, 24. Pronto, 240 centímetros quadrados. E aí, agora a gente vai calcular o volume. O volume
de um paralelepípedo é A vezes B vezes C. Agora é só trocar a letrinha por número. A é 6, B é 6, C é 7. 6 vezes 6, 36. 36 vezes 7, 6 vezes 7, 42, vão 4. 3 vezes 7, 21, com 4, 25. 252 centímetros cúbicos. Lembra que área é centímetro quadrado, volume centímetro cúbico, tá bom? Opa, perdão, não é centímetro, é decímetro, né, gente? Porque ali a medida é decímetro. Então, aqui é decímetro quadrado, decímetro cúbico, beleza? No número 2, a gente tem um paralelepípedo, e aí nós vamos lá. Para a área total, que é 2AB mais 2BC mais 2AC. Sempre duas vezes cada uma das faces, né? A da frente, a da lateral e a de cima. Que aí você tem a de baixo que é igual, a outra lateral que é igual, a de baixo, né? Então, vamos lá. 2AB mais 2BC mais 2AC. Só substituir letrinha por númerozinho. Duas vezes valor de A. Vamos chamar esse cara aqui de A, esse de B e esse de C, conforme você queira, tá? 2 vezes 8 vezes o valor de B, que é 3, mais 2 vezes 3, que é o valor de B, vezes 5, que é C, mais 2 vezes o A, que é 8, vezes o C, que é 5. Aí é só fazer esses 3 e esses 3 multiplicados. 8 vezes 3, 3 vezes 8, 24, vezes 2, 48. Mais 3 vezes 5, 15, vezes 2, 30. Mais 5 vezes 8, 40, vezes 2, 80. Confere as contas aí, gente. 80, 90, 100, 110, 158. Pronto. Centímetros quadrados, não, decímetros quadrados, certo? Bom, agora vamos para o volume. Volume é A vezes B vezes C. E aí o volume vai ser 8 vezes 3 vezes 5. 3 vezes 8, 24. 24 vezes 5, 5 vezes 4, 20, vão 2. 5 vezes 2, 10, 11, 12. 120 decímetros cúbicos. Fácil, né? E tem 3 agora. Agora a gente tem um cubo. Então, a gente vai falar da área do cubo e o volume do cubo. A área do cubo é 6 vezes a aresta ao quadrado. Então, a gente vai ter 6 vezes. Quanto vale a aresta? 3. Então, é 3 ao quadrado. E não esqueça que você não pode querer multiplicar esse 6 com 3. Primeiro, tem que fazer o resultado da potência que está aí, tá? Então, vamos lá. 3 ao quadrado é 3 repetidos 2 vezes. 3 vezes 3. Então, 3 ao quadrado dá 9. E aí, 6 vezes 9, 54 decímetros quadrados. Pronto, a área do cubo, molezinha. Volume do cubo. Volume do cubo é A vezes A vezes A. Ou seja, 3 vezes 3 vezes 3. E isso é 3 vezes 3, 9. 3 vezes 9, 27 decímetros cúbicos. Muito fácil, hein? No item 4, a área agora vai ser do paralelepípedo. Igual lá no item 1 e no item 2, né? A área do paralelepípedo 2AB mais 2BC mais 2AC. E aí a gente vai só substituir valores, hein? Duas vezes. Vamos chamar quem é A. Esse é A, esse B e esse C, tá? 2 vezes 3 vezes o B, 9. Mais 2 vezes B, que é 9, vezes C, que é 3. Mais, ai, coloquei tão lá no canto, né?
Deixa eu apagar porque eu escrevi área de paralelepípedo. Deixa eu só apagar para não ficar esse negócio lá no canto, que fica muito espremido. Área de paralelepípedo. Vou escrever menorzinho aqui. 2AB mais 2AC mais 2BC. A pessoa não decide se bota BC ou AC depois. Então, vamos lá. 2 vezes 3 vezes o B, 9. Mais 2 vezes o A, que é 3, vezes o C, que é 3. E mais 2 vezes o B, que é 9, vezes o C, que é 3. Pronto. Mudei só a posição ali. Aí, esses 3 e esses 3 vão ser multiplicados. Então, 3 vezes 9, 27, vezes 2, 54. 3 vezes 3, 9, vezes 2, 18. E 3 vezes 9, 27, vezes 2, 54. Aí é só somar tudo, 54 com 54, 108, 118, 126. Prontinho, 126 decímetros quadrados. Já no item de volume, é aquele esquema A vezes B vezes C. E é só fazer 3 vezes 9 vezes 3. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 9, 81 decímetros cúbicos. Pegaram um jeitinho de fazer? Não é fácil? Molezinha, né? Beijo, até a próxima aula.